Olá, querida amiga mulher vitoriosa, que prazer estarmos mais uma vez juntinhas. Eu quero dizer para você que você é uma mulher muito especial, amada por Deus. E Ele está cuidando de você a cada dia. E será que você tem cuidado do seu corpo, da sua alimentação? Como isso é importante? No programa de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos falar como perder e controlar o nosso peso, porque nós somos templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar do nosso corpo sim. E olha que coisa interessante, uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 51% da população acima de 18 anos está acima do peso ideal e diz que o aumento atinge tanto a população masculina quanto a feminina. Tantos homens e mulheres estão acima do peso e eles estão preocupados com isso. Então, no programa de hoje, nós vamos entrevistar o pastor Tiago Coelho, que ele estava pesando 139 quilos, estava bem acima do seu peso ideal e em janeiro de 2013 ele começou a fazer um tratamento, através de uma reeducação alimentar, exercício físico, um acompanhamento com personal e ele já emagreceu 35 quilos e está muito bem de saúde. E nós vamos aqui nesse programa de hoje conversar com ele, com seu personal, e ele vai nos dar algumas dicas, alguns conselhos, mostrando da sua experiência, tá ok? Então eu quero que você fique ligadinha, liga aí para uma amiga, para um amigo, quem sabe, que está acima do peso, e você vai hoje ouvir algumas dicas que vai ser muito especial para você, quem sabe também aí para a sua família. Bom, estamos de volta e nós estamos aqui no Mirante do Recreio, na cidade do Rio de Janeiro, um lugar muito bonito, e no programa de hoje nós vamos falar como controlar, como manter um peso saudável. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a população está 51% acima do seu peso normal. Então é muito importante que a gente tenha um controle na nossa alimentação, praticando exercício físico. E eu estou no programa de hoje aqui com o pastor Tiago Coelho. Que prazer, pastor Tiago, ter o senhor aqui no nosso programa para a gente falar um pouquinho também aí da dieta que você fez, dos exercícios, você conseguiu emagrecer 35 quilos. Muito importante você estar aqui no programa e eu tenho certeza que vai servir de bênção para muitas pessoas que estão assistindo o programa. Amém. Obrigado por esse espaço. É um prazer poder compartilhar um pouco do que eu tenho feito. Deus tem me ajudado com isso e muitas pessoas, eu tenho aprendido que tem muita gente no nosso meio que é salva em Jesus, é feliz, vai para o céu, cheio do Espírito Santo, mas acaba sendo um pouquinho incomodado com essa questão do peso. Então, muito legal. Estou aqui também com o personal trainer dele, o Marco Aurélio. Que prazer, Marco Aurélio, ter você aqui. Nós vamos falar um pouquinho da importância de se praticar exercício físico, não é, Marcos? Prazer é todo meu, eu agradeço pelo convite de estar aqui. E com certeza a gente vai estar esclarecendo algumas dúvidas e ajudando a você que precisa perder peso ou está sem fazer atividade física, a gente vai dar algumas dicas para você que com certeza vai ser bacana e importante para você. Bom, nós vamos chamar agora umas imagens do pastor Tiago Coelho, que ele gravou para o portal Verdade e Gospel, você vai poder ver aí, tá ok? Daqui a pouco a gente volta. Bom, você assistiu aí a reportagem do pastor Tiago Coelho. Pastor Tiago, como é que começou essa iniciativa sua de querer emagrecer? Aí, como Verdade Gospel mostrou, como surgiu assim, não, agora eu quero realmente cuidar da minha saúde, emagrecer. Como começou que você sentiu esse desejo? Então, eu fui ao médico, até para me cuidar, fazer um check-up geral. E eu também procurei a questão da cirurgia bariátrica, da cirurgia de estômago. Sendo que o médico falou para mim, olha, a obesidade é uma doença. E eu fiz uma oração no elevador mesmo, saindo do consultório. Eu falei, Senhor, se é uma doença, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me ajudar, porque eu já fui curado de câncer e Deus já me livrou da morte. Então, assim, tem sido uma experiência muito impactante com Deus, com o Espírito Santo. Mas houve essa conscientização, eu preciso fazer alguma coisa. Meu pai teve 3 infartos com 38 anos. Então, eu tenho 36 hoje, eu sei que é uma área de risco essa idade e tal, então eu sei que
precisava fazer alguma coisa, com certeza. Né? No início não deve ter sido muito fácil, né? Você teve que ter uma reeducação alimentar, praticar exercício. Fale um pouquinho, como é que foi essa disciplina, até você realmente se conscientizar? Eu tenho aprendido que a motivação faz a gente começar tudo, não só exercício físico, mas qualquer coisa na vida, né? Uma faculdade, alguma coisa assim. Só que a disciplina te faz chegar até o final. E o que eu tenho pedido a Deus é isso, Senhor, me ajuda. Não quero começar e parar. E agora, como o pessoal está falando, comentando e me pedindo ajuda nessa área, a responsabilidade até aumentou um pouco, né? A questão de eu ter me exposto e tal, e isso me ajuda Mas tem a sido manter bom, o né? foco, Verdade. a manter a disciplina. E eu não posso parar mais, né? Graças a Deus. Bom, agora eu quero falar aqui um pouquinho com o professor Marcos, né? E tem sido aqui aquela pessoa que tem te ajudado, te orientado. O que você pode falar para pessoas que estão assistindo o programa, que estão acima do peso, né, que são sedentárias e que querem emagrecer? O que você pode falar para orientar essas pessoas, Marcos? Bom, doutora Elisete, a primeira coisa é que você precisa fazer uma atividade física. As pessoas precisam procurar um profissional da educação física, mas antes de ir ao profissional da educação física, por estarem sedentários, muito tempo sem fazer atividade física, precisam procurar um médico, um cardiologista para fazer um check-up, ver se está tudo bem. O médico dando aval, liberando, você vai procurar um profissional de educação física. E aí o profissional de educação física vai te ajudar, vai te orientar de como fazer o exercício corretamente. Tem um exemplo do pastor Tiago, quando nós começamos, o pastor Tiago já estava há 3 anos sem fazer atividade física, já estava sedentário. E tava Não, porque acho que o grande problema nosso, né, é que a gente começa a fazer exercício, daqui a pouco para. Não é verdade? É verdade. Começa a fazer uma dieta, daqui a pouco para. Isso é que a gente vê. Ou então, assim, no verão eu começo. Todo mundo espera o verão chegar para começar os exercícios. As academias ficam cheias, não é verdade? As academias, a partir de outubro, começam a ficar lotadas. E o pessoal, até é bom falar que o pessoal chega na academia e quer fazer, que a gente vai fazer milagre. É verdade. Em dezembro eu tenho que estar com o corpo perfeito. Com certeza. Como o pastor falou, é uma disciplina. A gente começou, ele sedentário há 3 anos, a gente começou gradativamente, não pulamos etapa. Começamos com uma caminhada leve a primeira semana. E aí, conforme a gente foi vendo a evolução do pastor Tiago, a gente foi aumentando a intensidade do treinamento. E hoje o pastor Tiago está aí com 35 quilos a menos, mas volto a falar para você, não foi somente responsabilidade do Marco Aurélio Personal Trainer. Eu fui um instrumento para abençoar, para ajudar o pastor Tiago como profissional da área, mas se ele não tivesse a disciplina que ele teve, com certeza ele não teria perdido esses 35 quilos. Então fica a dica para você. Faça atividade física, mas tenha disciplina que você consegue chegar no teu objetivo. Então, você está falando de fazer atividade física. E quem sabe as pessoas vão estar perguntando, e quantas vezes por semana então eu devo fazer uma atividade física? E até pessoas, por exemplo, que não têm como ir a uma academia, o que você pode indicar para essas pessoas? Isso é importante a gente estar falando. E assim, por exemplo, não tem oportunidade de ir para uma academia, não tem problema. Se você puder 3 vezes por semana ir para a rua, fazer uma caminhada de 30 minutos, já está valendo como uma atividade, como um trabalho aeróbico, que com certeza vai te ajudar no teu dia a dia, vai dar mais disposição para você enfrentar um dia que talvez você tenha atividades que de repente você se cansa e com a atividade física você vai se sentir mais disposta, o teu metabolismo vai acelerar, então você vai gastar mais energia, consequentemente você vai perder peso e vai estar muito mais disposto para suportar um dia de atividade, um dia de trabalho. Tiago, eu quero te fazer outra pergunta. A igreja foi importante porque você me disse que a igreja também te incentivou, cada quilo que você perdia, não é verdade? A igreja levava 1 quilo de alimento. Como é que começou essa ideia, essa iniciativa de vocês lá na igreja? Foi uma ideia que eu tive de me expor, na verdade, né? Quando eu coloquei uma balança no púlpito e pesei 139 quilos, alguns ficaram assustados, outros criticaram, até que absurdo, uma balança no altar e tal, né? Só que quando o pessoal começou a ver o sucesso do projeto, também socialmente falando, porque a gente hoje ajuda 3 centros de recuperação e tal. Então os quilos de alimentos que vocês arrecadam, né, quando você emagrece... mais do que a gente precisava. E a igreja toda leva os alimentos? Leva. Olha que coisa linda, quer dizer que a igreja toda se enganjou também nesse propósito. A gente começou sempre todo domingo de Santa Ceia, uma vez por mês, a gente já leva 1 quilo, né? Mas assim, com esse projeto começou muitas coisas a acontecerem. Fizemos uma campanha de água também para a região serrana,
Foi muita coisa. Olha que coisa linda, tá vendo? Desse, você com esse propósito de perder peso, você levou a movimentar várias áreas. Outra coisa interessante que eu queria te perguntar, não foi só o exercício físico, né? A gente sabe que o exercício físico é importantíssimo, mas você mudou a sua alimentação também? Com certeza, eu comecei a observar tudo. Por exemplo, uma vez a gente fez uma matéria que o Verdade Gospel acompanhou o meu dia de alimentação, foi muito legal. A gente foi num restaurante que metade do restaurante era rodízio, né? Tipo uma churrascaria, na outra metade era comida aquilo. Naquele dia mesmo eu falei com a produção do Verdade Gospel, olha só que interessante, o lado do rodízio só tem gente obesa, e o lado da comida aquilo, o pessoal pegando uma saladinha, comendo ali umas 350 gramas, 400, então assim, a gente começou a observar esses detalhes, que na verdade a gente acaba comendo demais mesmo, e quando come demais acaba comendo coisas também que não pode, né? Que faz mal. Então eu comecei a me conscientizar aos poucos e observar essas coisas todas. Porque às vezes a pessoa não come assim, mais é por olho. Sim, sim. Você observa que você era assim, você comia, às vezes não estava nem com fome, já estava saciado, mas a sua mente se habituou com aquele prato cheio. Com certeza. Eu tinha muito problema de repetir, né? Todas as vezes eu comia o segundo prato, né? E hoje eu vejo que tá bom, eu estou satisfeito. Né? Nunca mais eu saí de um restaurante, tipo, caramba, comi muito, eu estou pesado. Hoje, né, fico tranquilo. E claro que tá igual um reloginho, né? De 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas, come um negocinho, toma um suco, come uma barra de cereal, porque é o ideal para o metabolismo, né? Não comer só uma vez ou duas por dia e aquele montão de comida, né? Então eu consegui reeducar isso e ao longo do dia fazendo pequenas refeições, vamos dizer assim. E a gente sabe que isso não é fácil. Mudar a mente não é fácil, não é verdade? Mudar hábitos que você adquiriu durante a sua história de vida. É por isso que eu não tenho como não levar isso para o lado espiritual. Né? Tem Deus nesse negócio. E uma dica que eu dou, meu irmão, aí para você que está me vendo, tem pastores amigos meus que estão fazendo isso. Por exemplo, talvez você nunca orou por isso. Comece o seu dia, abre o olho. Deus, obrigado por esse dia, me ajuda a ter um seja controle. O meu amigo, meu personal, sem desmerecer, né, meu amigo aqui, mas que o Senhor seja o meu guia nessa área. Porque então, às vezes as pessoas, como você pensa que pecado é só roubar, matar, mas a glutonaria também é pecado, não é verdade? Esses dias um amigo falou, você não tem base bíblica para combater isso. Eu falei, meu irmão, tudo que é pecado... E a Bíblia condena como pecado, eu tenho autoridade para falar. É verdade, é verdade. Então, assim, a gente tem uma fácil... É fácil a gente falar sobre vícios, seja álcool, tabaco, cocaína, maconha, o que for, e a comida acaba sendo um vício também. Com certeza, uma compulsão. Tem pessoas que têm uma compulsão, joga ansiedade, as inseguranças, tudo na alimentação. Eu queria falar também, Marcos, você falou uma coisa muito interessante, que o ser humano precisa ter uma boa alimentação, exercício e descanso. O que você pode falar para as pessoas que estão assistindo o programa dessa importância de uma boa alimentação, exercício? Eu achei bonito que você falou descanso. Tem muitas pessoas que às vezes estão até obesas porque nem descansam, não desfrutam, né? Não, estão estressadas. São 3 coisas que caminham junto. É um cordão de 3 dobras. Então, se você está fazendo atividade física, mas não está se alimentando bem, o resultado não vai vir. Então, são 3 coisas: alimentação, atividade física e o descanso. Eu costumo falar muitas vezes para os meus alunos na academia que a gente está fazendo a musculação lá, no momento o cara vai no espelho, vê, ficou com o músculo e a garotada inchado, hoje quer ficar tudo fortona, né? O tríceps inchado, mas eu falei, mas não dorme. No descanso, na hora que você está dormindo, que começa aquele trabalho para desenvolver toda aquela musculatura, para hipertrofiar toda aquela musculatura que você trabalhou há 6, 7 horas atrás. Olha. E isso entra também em alimentação. Não adianta a gente ir para academia, se matar de treinar e chegar em casa se alimentar mal ou se alimentar fora do horário. Bom falar também que é bom a gente se alimentar de 3 em 3 horas. Claro que a gente vai fazer as 3 refeições principais do dia, que é o café da manhã, que é a principal refeição do dia. Você tomando um bom café da manhã, você está bem alimentado, o almoço e a janta, mas nesse intervalo entre café, almoço e janta, de 3 em 3, no máximo de 4 em 4 horas, tá se alimentando com uma fruta ou uma barra de cereal, qualquer coisa desse tipo, não uma coisa muito pesada, mas algo que não deixe o seu estômago ficar vazio. E o descanso é totalmente importante, porque não adianta a gente se alimentar bem,
treinar bastante e não ter um momento de descanso, senão a nossa musculatura vai fadigar e a gente não vai conseguir chegar no objetivo, que é uma perda de peso ou uma hipertrofia. Não, é interessante o que você falou, porque a gente vê uma garotada, como você diz, fica lá na academia malhando, né? E às vezes passa a noite toda na internet, né? Não dorme direito, então não está fazendo efeito aquele tempo que ele está lá na academia, como você está falando. Com certeza. Interessante. Eu vou trazer um e a gente sabe que até o sono faz emagrecer, não é verdade? Está provado. Com certeza. Né? E o ser humano tem que dormir pelo menos 8 horas por dia. Eu posso trazer também um pouco para o lado do futebol, que é uma área que eu trabalho também, que a gente pode ver nos atletas de alto rendimento, jogadores de futebol, que o descanso é extremamente importante. Hoje no calendário do futebol brasileiro a gente pode ver que tem jogos de 2 em 2 dias e tem jogador se lesionando porque não tem o descanso de no mínimo 48 horas para a musculatura, é o mínimo, 48 horas. Aí em 48 horas cada descansou já tem que jogar uma partida de 90 minutos, fadiga a musculatura e tem uma lesão muscular, uma contratura, uma distensão, porque realmente não teve aquele descanso que é importante e necessário para o desenvolvimento da atividade física e para você ter um resultado satisfatório dentro da atividade. Entendeu? Interessante. Como a gente estava falando, né, pastor? A Bíblia tem respaldo para tudo. O nosso é um manual de comportamento. Eu acho lindo, né? Porque diz que Deus criou o mundo, né, em 6 dias e no 7º ele descansou e santificou o descanso. E a gente vê que as pessoas hoje elas não descansam, não é verdade? Elas estão no estresse o tempo todo, um ativismo o tempo todo. E isso volta, né, ao assunto disciplina. Né? A gente, eu já estive, por exemplo, lá em Israel, você vê que para tudo no sábado, meu irmão. E a gente aqui no Brasil não guarda o sábado, mas fica nessa correria. Acaba fica acelerado o tempo todo. Vê que para tudo, para comércio, para tudo, para descansar realmente. Eles entendem que é uma coisa que santifica, né? Exatamente. Para descansar, para estar com a família, para se analisar também. Isso é muito importante. E a gente vê hoje, não é, Marcos, esses jovens hoje numa correria terrível, num estresse terrível. E hoje a gente vê muitos jovens obesos, não é verdade? Porque por causa da alimentação também, nessa correria não se alimenta direito. Você que está em academia, o que você pode falar sobre isso? Para dar um alerta, quem sabe, para os pais que estão assistindo o programa, até para orientar os seus filhos, não é verdade? A gente pode falar sobre a obesidade. O que acontece? Se eu voltar, eu estou com 31 anos de idade. Há 20 anos atrás, a tecnologia não é a mesma que é hoje. Né? Com iPad, iPhone, rede social. Não tinha isso muito aflorado há 20 anos atrás. Então a minha vida era ir pra rua, jogar bola, soltar pipa, jogar bola de gude, brincar de pique. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Então por isso que a gente está vendo, como a doutora falou... Tudo hoje é de carro, o pessoal vai na padaria, vai de carro, não vai a pé, ninguém anda mais a pé hoje. 51% da população brasileira é de obeso. E eu posso, sem medo de errar, falar que 25% dessa população são de adolescentes, de crianças e adolescentes. Por quê? Porque só ficam em casa, no computador, jogando videogame e pede para a mãe fazer uma batata frita, um hambúrguer, a mãe vai lá e faz e não incentiva o filho a fazer uma atividade ou uma natação, ir para a rua brincar de pique, jogar um futebol, brincar de taco na rua, atividade que eu fazia quando eu tinha 10, 12 anos de idade. Hoje a gente não vê mais isso, pelo avanço da tecnologia, mas fica a dica para você que é mãe, que é pai, incentive seu filho a fazer uma atividade física, porque pode acarretar a não fazer atividade física, problemas para o seu filho de obesidade, aí mais lá na frente vai ter problema, vai se sentir mal, vai se sentir excluído no meio dos colegas. Então é bacana você que é pai, que é mãe, incentivar o seu filho a fazer uma atividade física, seja ela qual for, aquela que seu filho sentir prazer, como a gente falou aqui no início do programa, você tem que sentir prazer fazendo atividade física. Se seu filho sente prazer em ir pra rua, brincar de pique-bandeira, deixa teu filho ir pra rua brincar de pique-bandeira, que é muito mais saudável do que ele ficar o tempo todo no computador ou no videogame. É verdade. Pastor Thiago, então falando agora um pouquinho da sua rotina. Então, o que você pode falar? Antes, quando você estava obeso, a sua rotina era uma, hoje é outra, bem diferente. E essa mudança influenciou a sua família também? Com essa certeza, rotina? Porque a gente já tem uma vida muito corrida, né? A maioria das pessoas falam para mim, não tenho tempo. Mas, por exemplo, a academia abre 6 horas da manhã, fecha meia-noite. Então, assim, eu vi as pessoas lá que fazem de 6 às 7 da manhã, tomam um banho na academia e já vão para o trabalho. Eu comecei a fazer a mesma coisa, né? E por essa questão do sono ter sido uma coisa regrada, eu não acordo mais de madrugada.
Não, é isso que eu ia perguntar, melhorou o teu sono, melhorou a tua disposição depois que você começou a fazer exercício, que diz que a gente libera endorfina, não é verdade? Que é um calmante natural do nosso corpo, né? A gente acaba tirando até o próprio estresse lá na esteira ou na bicicleta. Então, assim, é muito legal isso. E regularizou meu sono, com certeza. Muito mais disposição para fazer, para trabalhar, parece que o dia rende mais, né? E na verdade, reeducando o tempo também. Por mais que a gente seja corrido, pastor de igreja, às vezes viajo também. Certo. E tal. Só que assim, até todos os lugares que meu pai vai, por exemplo, ele já tem, em Brasília ele corre num lugar, em Belo Horizonte ele corre na Pampulha, ele já tem alguns lugares estratégicos, certos, até de hotel para ele ficar, para ele poder fazer o exercício. Então é literalmente encaixar isso na nossa rotina. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O seu pai foi motivação para você começar a se exercitar e emagrecer? Porque o teu pai, realmente, ele é bem dedicado nessa área. Eu sei que a gente viaja às vezes com o pastor Silmar Coelho, com a Janice, e de vez em quando a gente vê o pastor Silmar descendo lá, né, para fazer a sua corridinha. Ele sobe escada, ele faz as suas corridas sempre, 3 vezes por semana, ele corre 10 quilômetros. E meu pai tem 62 anos, né? Tá muito bem conservado, né? É verdade. Então, assim, eu até brinco que... E o teu pai já teve infarto também, que você falou, não foi? Teve 3 infartos com 38 anos. Olha, tá vendo? Ele não era obeso, mas ele era meio que quase que sedentário, né? Trabalhava muito e tal, mas não se exercitava. Então, porque aí eu até outra dica pro professor aqui dizer pra gente, porque às vezes a pessoa pensa assim, quem tem que fazer exercício só quem é obeso. Não, né? Não, a pessoa porque já não é obesa, um pouco mais magra, não precisa de fazer exercício. Existe isso. E pensam também, porque é magro, não pode infartar, não tem colesterol alto. E tem, né? Às vezes, por faltar exercício físico, não é verdade? Com certeza. A gente muitas vezes, a gente se espanta quando o meu próprio tio é magro, foi fazer um exame, né, de rotina e constatou lá que o colesterol, o triglicerídeos dele estava tudo lá em cima. Mas ele falou, mas eu me alimento, eu sou magro, mas é a falta de atividade física. E isso a gente tem de exemplo com o pastor Tiago, que a gente começou a fazer atividade física, ele estava com as taxas todas lá em cima, começou a fazer atividade física e se alimentar bem, as taxas todas baixaram e estão dentro do normal agora, entendeu? Em 3 meses regularizou tudo. Em 3 meses que você começou a fazer o exercício? Triglicerídeo, pressão e inclusive a tireoide. Olha! Tem gente que fala, não consigo emagrecer porque eu tenho problema de tireoide, né? Eu nem sabia, mas agora olhando os exames de 2009, 2010, eu vi que a minha tireoide estava muito alta, muito alterada, né? Agora, depois de 3 meses de exercício, já estava perfeitamente normal. Ou seja, regularizando isso também ajudou muito a emagrecer, né? Com certeza. Bom, nós vamos parar aqui o nosso bate-papo e vou chamar aqui um VT com uma nutricionista, dando umas dicas aí de alimentação pra gente. E daqui a pouco a gente volta. Olá, meu nome é Bruna Soares Ferreira, eu sou nutricionista e nós estamos hoje no quadro Qualidade de Vida para falar sobre a importância das verduras, legumes e frutas no processo de manutenção de peso e emagrecimento. Estamos numa feira do Rio de Janeiro e nós viemos mostrar para vocês qual a importância, né, desses elementos, dessas frutas, dessas verduras e legumes para o corpo, para todos os processos do corpo. Nós temos aqui alimentos considerados funcionais, né? Cenoura, o tomate e o brócolis, cada um com seu componente, que ajudam no processo de emagrecimento. Essas verduras têm compostos bioativos que ajudam no processo de emagrecimento e também têm outras funções. Por exemplo, eles são antioxidantes. O tomate tem o licopeno, a cenoura tem a vitamina A, todos eles muito importantes em todos os processos do corpo, inclusive no emagrecimento. É importante variar. Quanto mais colorido for um prato, melhor. Aqui nós temos exemplo de como você pode variar, por exemplo, com relação ao alface. Se você gosta mais do alface, você pode variar com o verde ou com as outras versões. Cada cor representa um nutriente diferente. Então, fazendo essa variação, você está garantindo uma variedade de nutrientes no seu prato. A recomendação são de pelo menos 5 frutas, verduras e legumes ao dia. E é importante que seja variado. Aqui nós temos o pimentão, que também tem um papel importante no processo de emagrecimento, assim como todas as verduras e legumes.
Agora nós vamos falar sobre as frutas, a importância das frutas na alimentação. Além de ser fonte de vitaminas e minerais, também importantes em todos os processos de manutenção do nosso corpo, elas têm muitas fibras que ajudam no processo de emagrecimento de duas formas. Nós temos fibras solúveis, que é representada principalmente pelas maçãs. A maçã é muito rica em fibras solúveis. Essas fibras solúveis, diferente da fibra insolúvel, elas formam uma pasta, um gel no estômago, reduzindo a nossa vontade de comer. Elas fazem com que a gente tenha maior saciedade. Então, essas frutas são muito importantes, principalmente a casca. Juntamente com as verduras e legumes, podemos comer 5 ao dia. Frutas, verduras e legumes, no mínimo 5 ao dia. Por exemplo, de fruta, que seja no mínimo 3 frutas ao dia. Seria uma quantidade mínima recomendável. Sempre variando, sempre que possível variando. Mas se não puder variar, que seja pelo menos as mesmas, mas 3 vezes ao dia. Mas é importante que haja uma variação, principalmente com relação à cor. Quanto mais colorido, mais variado em termos de nutrientes. O mamão ele é um importante aliado da alimentação, importante aliado da dieta também. Não só pelas fibras, como também ele tem um papel crucial com relação ao intestino. Ele ajuda e muito, principalmente o mamão papaya, que tem um papel muito grande no funcionamento intestinal. Para concluir, a substituição, não precisa nem substituir, mas a diminuição do consumo de alimentos industrializados, frituras e o aumento do consumo de frutas, verduras e legumes pelo menos 5 ao dia, contribuem não só para a perda de peso, como a manutenção da saúde. Além disso, outros hábitos importantes para essa manutenção e para essa perda de peso são aqueles conhecidos hábitos que todo nutricionista fala. Se alimentar de 3 em 3 horas, beber bastante água, não deixar de tomar café. São princípios que não podem ser deixados de lado quando se pensa em perder ou manter o peso. Pastora Elisete, obrigada pela oportunidade e eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Bom, você acabou de assistir aí essas dicas de alimentação com a nutricionista. Pastor Tiago, a gente sabe que uma grande dificuldade quando a gente quer uma reeducação alimentar é se comer verduras e legumes, não é verdade? Tem muitas pessoas que têm dificuldade, né? Eu não gosto de alface, eu não gosto de tomate, eu não gosto de chuchu, de cenoura. E você teve essa dificuldade? Como é que você começou, com a sua reeducação alimentar, a se utilizar de verduras e legumes? Isso sempre foi um problema que eu tive. Eu nunca fui muito fã de folha e tal. E quando a gente entra muito radical na coisa, acaba a pessoa parando com o tempo, né? O que eu fiz foi mudar também a forma de preparar os alimentos. Deus começou a me mostrar isso. Por exemplo, tudo que Deus criou pode. Água é a melhor bebida que existe. Verdade. Né? Deus não criou a Coca-Cola. É verdade. Né? Ou o refrigerante. Então, a forma de preparar tem muito, mexe muito. Por exemplo, um frango grelhado, maravilha. Aí a gente já adiciona aquele bacon, ou aquele creme de leite. Ou aquele, verdade. Né? Então, assim, tudo que vem da natureza, o animal grelhado, o legume, as folhas. Mas eu gosto de batata. Ok, se eu como batata, eu não como arroz. São algumas coisas que eu fui estudando, pesquisando. E batata como cozida, não como frita, né? Ou pelo menos não todo dia. Né? Então começou a mudar realmente. Muita coisa começou a mudar em relação a isso, né? E você mudou porque você viu o resultado da mudança, né? Foi uma motivação melhor ainda, quando você começou a mudar seus hábitos alimentares. Você viu o resultado no seu peso, incentiva muito, não é verdade? Com certeza. Não, e você vê a sua saúde, a pele, tudo mudou? Tudo. Mudou tudo. Hoje eu tô com a calça aqui 46, eu vestia 60. Então assim, isso incentiva, não tem como não incentivar. Não, a sua qualidade de vida mudou por completo. Você caminha, não cansa mais, não é verdade? Se olha no espelho, se sente bem. Até a minha filha, na festa dela de 5 anos, assim, o pessoal ficou rindo, estava à minha disposição de brincar, de correr, de subir no tobogã e descer. Ela estava assim, encantada com aquele dia, né? Porque eu estava... Não, e você já está fazendo algo pro bem da sua filha, porque a gente vê, né?
que às vezes isso em famílias obesas. Os pais são obesos e os filhos também acabam se tornando obesos, não é verdade? De acordo com a alimentação que tem dentro daquela casa, né? Se torna uma coisa comum. Ô, professor Marcos, eu queria também que você falasse assim, quem sabe tem pessoas sedentárias assistindo o programa, quais são os exercícios físicos assim, ideais para começar quem é sedentário? Isso é bacana a gente falar. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero frisar um ponto aqui. O nosso músculo ele tem uma memória, chamada memória muscular. E o músculo ele é uma célula. Então, as outras células do nosso corpo, a gente precisa só de um núcleo. Só que como as células musculares elas são maiores, a gente precisa de vários núcleos, muitas vezes centenas de núcleos. Que esses núcleos armazenam, como se fosse o armazenamento dessa memória muscular. Aí o pastor Tiago era sedentário, 3 anos. Por ele ter feito atividade física, jogado futebol americano nos Estados Unidos, ele já tinha uma massa muscular bacana. E a gente começou gradativamente com ele, sedentário, mas se hoje você olhar para a panturrilha do pastor Tiago, para o braço, por ele ter essa memória muscular de já ter feito atividade física no passado, mesmo sendo sedentário durante 3 anos, hoje a gente já pode ver uma diferença. Olha. Então, para você que é sedentário, que nunca fez atividade física, claro que você vai começar gradativamente, uma caminhada bem leve, não precisa fazer todos os dias, 3 vezes por semana. Durante 30, no máximo 40 minutos é o ideal, 3 vezes por semana. E você que é sedentário, mas que já praticou atividade física lá atrás, mas está 3, 4, 5 anos sem praticar, mesma coisa, começando gradativamente, mas para você que já fez atividade física antes, você já vai notar uma diferença, assim, 2 semanas, 3 semanas depois, porque você tem uma memória muscular e você vai ver aquela massa muscular que você teve lá atrás, vai ser mais fácil de voltar por já ter feito atividade física. Então, fica a dica, você que é sedentário, 3 vezes por semana, 30 minutos a 40, uma caminhada para começar e aos poucos, gradativamente, com a ajuda do profissional da educação física, é claro, você vai desenvolvendo e vai intensificando essa atividade. Uma coisa interessante, eu quero te fazer uma pergunta. Quem sabe, tem uma pessoa idosa assistindo o programa e você, professor, né, sabe que você falou aí do músculo, a importância que são realmente os músculos que mantêm o nosso corpo de pé, não é verdade? Então é importante exercitar os músculos. Então ele nunca fez exercício, mas agora está com dificuldade de andar, né? Uma pessoa de uns 70, 72, 73, o que você aconselha? Ele a fazer um exercício de musculação, ter um acompanhamento para que ele possa ser mais saudável, ter uma musculatura mais saudável, ainda dá tempo ainda de recuperar isso aí? O que você pode falar aí para quem está assistindo o programa, que às vezes é de idade e agora não, agora eu estou com 70, mas estou aposentado, não estou sem fazer nada, eu quero cuidar da minha saúde, vou ir para uma academia. O que ele deve fazer? Com certeza, dá tempo e a musculação está entre as 2 melhores atividades físicas indicadas para a terceira idade. Porque a gente já vai perdendo massa muscular, né? Conforme a idade vai chegando, a gente vai perdendo massa muscular. Então é totalmente indicado, mas claro, com a ajuda de um profissional, porque muitas vezes a gente vai para a academia, mas não procura a ajuda de um profissional. Muitas vezes dentro da própria academia, um profissional que está no salão no momento, e às vezes o salão está cheio, não pode dar atenção devida. Então, para você que é da terceira idade, já está com a idade um pouco avançada, é importante você fazer atividade física, principalmente a musculação, para fortalecer a tua musculatura, para você ficar mais estável, mais disposto, evitar tombos, até porque nessa idade é mais propício você estar com a musculatura mais fraca, cair, se machucar. Geralmente a gente tem muito indício de quebra o fêmur, né? Então é importante, mas com a ajuda do profissional de educação física. Não para fazer propaganda do personal trainer, nada disso, mas se você puder procurar um personal trainer que vai poder estar 100% com você, o tempo todo te orientando, te mostrando a forma certa de fazer o exercício físico, eu tenho certeza que para você da terceira idade a sua vida vai mudar por completo com a ajuda do profissional de educação física e com a atividade física, que é super importante. Marco, mas eu já tenho 70, 75 nunca é tarde para começar a fazer exercício físico. Porque às vezes você não tem mais idade, não tem mais como fazer exercício. Minha avó tem 67 anos, faz atividade física, faz hidroginástica, caminha e está totalmente disposta a viagem e excursão, faz tudo o que ela pode fazer e tem fôlego para fazer. Então fica essa dica, não deixe de fazer, é importante para você e você vai se sentir muito melhor. E outra pergunta que pode as pessoas terem dúvida, qual é a idade certa para se começar a fazer um exercício? Natação, para os pais colocarem os seus filhos para começarem a fazer exercício? Doutora, não tem idade certa. Eu já trabalhei numa escola de natação
que com 3 meses de idade a criança já estava lá com 6 meses de idade, 7 meses. Não tem uma... Claro que com 3 meses de idade, com 6 meses, a criança não vai nadar. Ela vai conhecer o ambiente, vai ver ali, criar um vínculo com aquele meio aquático. E, por exemplo, vamos levar agora para o lado da adolescência. Hoje os jovens querem muito fazer musculação, querem ficar sarados, as meninas querem ficar com pernão, os meninos querem ficar com o braço malhado, com peitoral. Não tem idade, assim, com 13 anos você já pode fazer atividade física, mas tudo controlado, com a ajuda de um profissional. Porque muitas vezes eu tive essa experiência dentro da academia que eu trabalhava, um menino de 15 anos, por ser inexperiente, por querer pular etapas, por ver muita gente forte na academia, achava que também poderia ficar de uma hora para outra, ganhar massa muscular. E fazia muito atividade errada. E eu, como professor da academia, cheguei, conversei com ele, orientei, porque ia ser prejudicial para ele. Mas não tem contraindicação, você pode sim fazer uma atividade física. Claro, é da tua escolha, que você quiser, que sentir mais prazer, mas não sempre tem tendo uma orientação de idade para fazer atividade. Claro que você não vai botar uma criança de 9 anos para fazer uma musculação, mas a partir dos 12, 13 anos, com a orientação do profissional, não tem problema nenhum. Bom, tá aí essa dica aí para você. Vamos continuar aqui, Thiago. Você disse aqui que a igreja se envolveu também, né? Todo domingo você chega lá e se pesa, e todo domingo ou é uma vez por mês? O que você pode dizer, que você falou que a igreja também está junto, participando, levando 1 quilo de alimento? Outras pessoas da igreja também começaram a fazer exercício físico e a emagrecer? Você motivou outras pessoas? Sim, outras pessoas da igreja começaram a procurar. A própria academia, né, que a gente fez uma parceria, eles começaram a dar um desconto para o pessoal da igreja, porque eu queria incentivar o pessoal, né? Eu poderia talvez só isenta a minha mensalidade aí e tal, mas eu falei para o proprietário da academia, eu prefiro pagar a minha e que você ajude todo mundo, né, que vier aqui da igreja, para incentivar o pessoal realmente. E tem bastante gente da igreja se envolvendo, malhando também, se cuidando. E a questão social envolveu muita gente, inclusive gente que não é da igreja ajuda e manda alimento e tal. O pessoal acaba querendo se envolver com isso também. Interessante que você falou que agora está escrevendo um livro sobre a sua experiência. Né? O que você pode falar um pouquinho do que você está escrevendo, dessa sua experiência que você teve aí de emagrecer? 35 quilos que você emagreceu? Eu fiz 35, a minha meta são 50 quilos. 50? Mas assim, eu fiz uma parceria, né? Tanto com o meu professor, como com o médico. Eu estou escrevendo, falando um pouco do que Deus tem ministrado ao meu coração, falando um pouco do que a Bíblia diz sobre isso, mas eu quero estamos fazendo um livro bem didático, inclusive com dicas de exercício, dicas de dieta, porque eu nunca vi isso no meio evangélico, né? E existe uma abertura muito grande, porque eu já fiz um outro livro, ganhou prêmio, essa coisa toda, e na verdade as pessoas começaram a me pedir isso. Não foi a minha intenção fazer livro, fazer DVD, mas assim, as pessoas querem saber, me dá como que você faz, como que é, me ensina, me dá a dica. Então eu vejo que realmente é um projeto que está nascendo aí devagarinho e com certeza vai ser uma bênção. Não, vai ser bênção. Você falou uma coisa muito interessante, Thiago, assim, que você falou, eu tenho meu personal trainer aqui, mas eu peço ao Espírito Santo também para ser o meu orientador. Né? Então, o que você pode falar sobre isso? Todas as vezes que você acorda, então, pela manhã, você já fala com o Espírito Santo, me orienta o que eu vou comer nesse dia, os exercícios que eu vou fazer, esteja comigo para me dar força. O que você pode falar para pessoas que estão assistindo, que às vezes falam assim, isso aí é brincadeira. Não, será que até isso eu tenho que pedir ao Espírito Santo também? Tem gente que acha até, acho que o pastor ficou doido, não é possível. Porque começou a me dar vontade de comer certas coisas, certas misturas, até de tempero, de suco e tal, que não é muito comum, tipo laranja com limão e pingar um limão com molho shoyu light na salada. E assim, pessoal, caramba, que é isso? E eu comecei a estudar sobre isso, algumas coisas, e eu comecei a ver que as coisas que me davam vontade de comer são coisas muito benéficas, tanto para a saúde quanto para a perda de peso e aumento do metabolismo. Ou seja, meu irmão, só pode ser Deus, não é coincidência me dar vontade de comer uma coisa que emagrece, sem saber que emagrece. Sem saber que emagrece. Então assim, eu vejo que foi Deus realmente que tem me ajudado e eu tenho orado sobre isso todos os dias. Da mesma forma que eu oro de manhã, quando eu acordo, Senhor, ajuda, me livra de todo mal e tal, abre as portas que eu preciso, eu falo, Senhor, me ajuda nesse projeto.
né? E tem sido bênção isso. Não, mas eu creio realmente que o Espírito Santo, ele nos orienta, não é verdade? Com certeza. Né? Ele é conselheiro, ele é aquele que está conosco a todo momento, então ele pode. Porque muitas vezes a gente come por ansiedade, não é verdade, professor? Quantas vezes a gente está ansioso, preocupado e joga essa ansiedade na comida. Então quando a gente tem o Deus, o Espírito Santo com a gente sabe que ele está aqui para nos ajudar. E uma das coisas que prova também que eu fui curado da ansiedade, eu roía minhas unhas durante 20 anos da minha vida, não sei. Parei também. E também é uma outra ansiedade, Olha, né? isso Então, é verdade. Assim, ansiedade, domínio próprio, assim, parei. Minhas Mas unhas você não parou estão... de roer depois que começou a fazer o Também, exercício físico? Também. Olha que coisa interessante, tá vendo? Como o exercício Tá físico é ficar, saudável. Né? Parei também, né? Tá aí, quem sabe? E sabe que muitas pessoas têm essa mania mesmo de roer unhas, é verdade? Tá ansioso, tá nervoso, vai lá. Verdade. Né? E a gente sabe como o exercício físico é bom, é prazeroso, é saudável, mas há uma dificuldade. Porque a gente vê, e principalmente no meio cristão, a gente vê que há uma barreira, não é verdade? Tem muitas pessoas que têm resistência a cuidar do corpo. Há essa coisa de cuidar do corpo, achando, não, isso é vaidade, né? Isso aí não tem nada a ver. O que você pode falar para as pessoas que estão assistindo, dar essa dica aí, reforçando que é importante cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo? É isso que a senhora acabou de falar, que eu ia falar. Inclusive o pastor Tiago tem uma frase que eu acho sensacional, que eu vou até pedir para ele falar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aquilo que é de Jesus, aquilo que é de Deus, a gente verdade. tem que cuidar da melhor Tem que forma, cuidar. tem que fazer o melhor. Então, filho, se seu corpo é templo do Espírito Santo, mais importante ainda é você tem que cuidar muito bem dele. Isso é, quando eu tenho uma coisa que é minha, por exemplo, minha esposa, eu cuido muito bem da minha esposa, da minha casa, eu cuido muito bem da minha casa. Principalmente do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Amém. Eu tenho que cuidar melhor ainda. Eu pedi pro pastor, qual é a frase, pastor? Não, essa frase marcou guardada, pra mim. né? Foi? Essa tá guardada, deve estar até pro livro, né? Mas eu escrevi o seguinte, Mas já olha, dá um... cuidar do nosso corpo é a melhor forma de mostrar a Deus reverência ao nosso templo interior. Bacana, né? Então, a nossa máquina principal que nós temos é o nosso corpo. Né? Quando o carro faz um barulho, a gente leva no mecânico. Né? Quando uma máquina da empresa dá um problema, já conserta e paga caro às vezes. Verdade. Né? Só que as pessoas acham que às vezes pagar uma hora de um personal ou uma mensalidade de uma academia, é caro, não tem dinheiro. Acha que é supérfluo Mas e não a é. máquina mais importante que eu tenho é o meu corpo. Sem o meu corpo eu não faço nada. Inclusive, né, atender um chamado de Deus para minha vida. Eu preciso da minha e saúde. é verdade, porque né? Deus quer usar a gente 100%. Se o teu corpo não estiver saudável, como é que ele vai te usar 100%, não é verdade? Eu posso falar, dar um exemplo, que eu trabalhei durante 1 ano e meio na Arábia Saudita. E lá eu usava o meu corpo para trabalhar, eu era coordenador de uma academia de futebol e era treinador também. E num dia, fazendo uma apresentação, eu lesionei o tornozelo. E ali eu vi a importância do meu corpo, que eu precisava 100% do meu corpo para desempenhar o trabalho que Deus colocou na minha mão. Então é importantíssimo a gente estar cuidando do nosso corpo. Talvez se eu não tivesse o apoio dos meus amigos que estavam lá comigo, dos meninos que trabalhavam comigo e do próprio dono da academia de futebol, eu não conseguiria me recuperar. E eu fiquei 2 meses engessado. Quando eu tirei o gesso, eu cuidei e hoje eu estou de pé usando o meu corpo para o meu trabalho. Talvez se você use o seu corpo também para trabalhar, você é um professor de educação física, você precisa estar com a sua imagem legal, ou você que não trabalha com o seu corpo, mas você precisa de força para o dia a dia de trabalho, é muito importante que você cuide do templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, como o pastor Tiago falou, que é uma máquina. Uma vez que essa máquina para, então para que ela não pare, para que ela não venha dar problema, para que você tenha que fazer manutenção, faça atividade física que você vai ver que vale a pena. Que bom. Bom, nós vamos chamar um VT falando sobre o sedentarismo, daqui a pouco a gente volta. A falta de atividade física causa o sedentarismo, que como consequência traz o aparecimento de doenças como a hipertensão, doenças respiratórias, diabetes, aumento de colesterol, infarto e também distúrbios cardíacos. Existem muitas formas de se evitar o sedentarismo, como praticar atividades físicas, correr, caminhar, pedalar, nadar ou jogar bola com os amigos. Fazer alguns esforços no dia a dia, como descer do ônibus alguns pontos antes e completar o percurso fazendo caminhada.
deixar o controle remoto de lado e levantar para mudar o canal da TV, procurar subir escadas ao invés de usar o elevador e ainda levantar da cadeira e não ficar sentado por muito tempo. Bom, você acabou de assistir esse VT aí da importância de você deixar de ser sedentário. Vamos nos exercitar. É muito importante. Deus quer usar você 100%. Então você tem que cuidar do seu corpo. E o exercício físico é uma prevenção para você cuidar do seu corpo, para você ter uma boa qualidade de vida. Bom, nós estamos no finalzinho do nosso bate-papo, está acabando aqui. Mas vocês vão voltar de novo para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso. E eu queria que o professor Marcos deixasse aqui as suas considerações finais e uma mensagem aí para as pessoas que estão assistindo o programa. Eu queria agradecer ao doutor Elisete pelo espaço, né, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao pastor Tiago também, que tem sido um homem de Deus na minha vida, tem abençoado a minha vida assim, de forma sobrenatural, né, tenho aprendido muito. E falar para você que está assistindo o programa, como a gente já falou durante esse tempo de bate-papo aqui, faça atividade física, é importante, você vai se sentir muito mais disposto. E eu me coloco à disposição, sou profissional de educação física, precisar, que não seja um marco, mas que você tenha um personal trainer na sua família, ou que você conheça, procure, você pode falar que de repente é caro, seja, não é, você vai ver que vale a pena, que você vai ter um resultado muito expressivo e que você vai ver uma diferença tremenda na sua vida. Mais uma vez eu agradeço. Com certeza, é um investimento que vale a pena, né? Para que você tenha qualidade de vida e uma boa saúde. Pastor Tiago, quero que você deixe aí uma palavra especial para as pessoas que estão assistindo o programa. Quem sabe tem pessoas obesas assistindo o programa que estão desanimadas, porque muitas vezes a pessoa começa uma dieta, e aí desanima, não é verdade? Eu não vou fazer mais nenhuma dieta, eu não quero mais saber. Eu queria que você desse uma palavra agora especial para essas pessoas aí, motivando para que elas possam se cuidar, porque Deus quer usar essas pessoas de uma maneira saudável e 100%, como você está sendo aí hoje uma bênção para muitas pessoas, não é verdade? Com certeza. Assim, um texto que tem Deus falado muito comigo, está aqui no Salmo 37, no versículo 23, que diz, né, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, né? Quando eu estava lendo esse texto alguns meses atrás, essa palavra passos aí me chamou a atenção. Eu pesquisei, por exemplo, eu sempre leio a Bíblia em inglês também, e a palavra é steps, né? Sendo que steps é passos, mas também é degrau. Ou seja, um degrau de cada vez, um passo de cada vez. Tem um objetivo, tem uma meta. A minha meta é 50 quilos, mas não posso querer perder 50 quilos em 3 semanas. Né? Não dá, meu irmão. Tem que ter um passo de cada vez, um degrau de cada vez. E outra coisa, o Marco sempre falava, vamos fazer musculação. Para que musculação? Não quero ficar forte, Marco. Não quero ficar bombadão, não quero ficar grande. Ele falou, pastor, a musculação está te preparando para correr. Suas articulações, seu joelho, sua coxa, perna. Então, assim, a mesma coisa, meu irmão. Deus, não tenho dúvida que Deus está me preparando para grandes coisas. E uma delas é o que Deus está fazendo na minha vida através desse projeto. Então, eu tenho certeza, procure ajuda, né, de um profissional, mas procure a ajuda de Deus, busque. Eu tenho certeza que tem muita gente que pode estar com obesidade que nunca orou sobre isso, né, porque eu nunca tinha orado sobre isso. Eu já tinha tentado de tudo, remédio, aqui um fala, outro chazinho, uma dieta, alguma coisa. E uma coisa que, por mais que pareça um negócio meio duro, meio direto, mas todo gordinho sabe uma boa dieta, né? Todo gordinho me dava dica, faz isso, faz aquilo, toma água morna, Só que não basta saber e não fazer, meu irmão. Tem que praticar. Senão, como já diz meu pai, né? Saber e não fazer não é saber. Então, você precisa praticar e Deus vai te ajudar e vai te fortalecer, com certeza, com isso. Que bom, Deus abençoe vocês. Amém. E Deus abençoe também você.